sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Desbravando o diodo, analisando circuitos com diodos LEDs. Analisar um circuito com diodo é determinar se eles estão conduzindo ou estão cortados. Quando o circuito tem um diodo é muito simples, mas quando tem mais de um diodo pode não ser tão simples assim. Assim, nesse tutorial eu vou mostrar o básico para analisar circuitos com diodos. Vou analisar o circuito da figura. Vamos lá? Para mostrar o diodo conduzindo, sem usar um amperímetro, eu vou usar o diodo LED. O LED é um diodo emissor de luz. Ele emite luz quando está conduzindo. O diodo LED é diferente do diodo de silício ou de germânio. Ele cobra um preço extra para vencer a barreira de depleção e emitir luz. Afinal, são dois trabalhos que o LED faz. A tensão que o LED precisa para vencer a barreira de depleção varia com o tipo e cor do LED, mas fica ali ao redor de 2 volts. Assim, nos tutoriais do professor Bairros, eu vou considerar a tensão de condução do LED em 2 volts. O LED tem um símbolo similar ao diodo. As setas a mais significam a luz. Simples assim. O LED também possui 2 terminais, o anodo e o catodo. Os nomes dos terminais não mudam. O anodo do LED é o terminal mais comprido, ó. O catodo é o terminal do lado do chanfro, que é esse cortezinho do ladinho do LED. Agora vou à análise do circuito. A primeira coisa a fazer é verificar se a corrente no circuito está passando no sentido da seta do diodo LED. Quando isso está acontecendo, o LED acende. Ele está diretamente polarizado. Vou começar analisando o circuito do LED D1. Como analisar? Simulando uma corrente que circula no LED, saindo do polo positivo da bateria, passando por R1 e passando do anodo para o catodo do LED. É aí que você deve prestar atenção. Se a corrente passa no sentido da seta do diodo, isso vale para qualquer diodo, ó. Isso indica que o diodo está conduzindo. E a tensão nos seus terminais vai depender do tipo de diodo. No caso do LED, a tensão será 2 volts, com o positivo do lado do anodo. Parece simples, não é mesmo? Agora o LED 2. Nesse caso, a corrente está passando do catodo para o anodo. Então, o LED está cortado. Isso é, nesse ramo, a corrente é 0. E a tensão nos terminais do LED é a máxima, 9 volts. No LED 3, parece simples, mas você tem que ter cuidado. A corrente passa no sentido da seta no LED 3, passa pela resistência e tenta passar pelo LED 4. Mas como está no sentido contrário ao da seta, a corrente é barrada. Aqui, alguns alunos iniciantes podem pensar: o LED 3 acende e o LED 4 não acende. O que você acha? Esse raciocínio está errado. O LED 4 barra a corrente em todo o ramo. Assim, a corrente é 0 tanto no diodo D4 como no diodo D3 e na resistência. Os 2 LEDs estão apagados. O LED 6 é um caso bem interessante. Ao simular a corrente no LED, a corrente parece passar no sentido da seta, tanto no LED 6 como no diodo D5, que é um diodo retificador de silício. A análise de circuitos com mais de um diodo nem sempre é simples. Mais tarde, em outros tutoriais, eu vou mostrar todos os detalhes desse tipo de análise. Mas aqui parece que os 2 diodos, D5 e o LED D6, estão conduzindo. Mas se eles estão em paralelo, qual será então a tensão entre o anodo e o catodo deles? A tensão de condução do diodo de silício é 0,7 volts e a do LED é 2 volts. Qual prevalece? A tensão menor, porque no momento que D5 começa a conduzir,
fixa a tensão nos seus terminais em 0,7 volts, muito abaixo do mínimo necessário para o LED brilhar. O LED D6 não acende. Agora o circuito com esses 3 LEDs. Ao analisar a corrente no circuito, parece que todos os LEDs estão conduzindo. Mas preste atenção, os 2 LEDs D7 e D8 em série precisam agora 4 volts para conduzir, 2 volts de cada LED. Mas o LED D9 também está conduzindo e grampeia a tensão nos seus terminais em 2 volts. Aqui temos um caso similar ao circuito anterior. Quando o LED D9 conduz, fixa a tensão nos seus terminais em 2 volts, bem abaixo da tensão necessária para que os LEDs D7 e D8 possam conduzir. Assim, somente o LED 9 acende. Para testar, vou montar o circuito no Tinkercad, um site bem interessante para simular circuitos, um verdadeiro laboratório virtual. Se você não conhece, é só dar uma olhadinha no tutorial sobre o Tinkercad, na descrição desse vídeo. Você viu nesse tutorial a forma básica de analisar circuitos com diodos, simulando a corrente. Mas para circuitos com 2 ou mais diodos, precisa algo mais. Mas isso veremos num próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!